Olá, queridos alunos da CEUNSP, do quinto semestre. A gente está hoje aqui falando, a gente vai iniciar então as nossas aulas de Direito Processual Civil, como tá escrito aí para vocês, né? Nós vamos iniciar essas séries de aula a respeito já começando com os procedimentos processuais já em nível de tribunal, tá? Então, nós já iniciamos então o nosso segundo bimestre, direcionados lá para A1, né? Falando hoje sobre ação rescisória e sobre recursos. Então, não vamos esquecer, né, que antes desse período de férias, nós falamos sobre as provas, falamos extensamente sobre a sentença e as características das sentenças, né? Coisa julgada. E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre ação rescisória e o nosso plano para essa segunda parte do nosso semestre, é justamente a gente falar hoje sobre ação rescisória, né? E depois ir para o filé mignon do assunto sobre o procedimento nos tribunais, que é justamente o assunto sobre os recursos, né? E a gente já começa a falar a partir da semana que vem. Então, graças a Deus, apesar de coronavírus, apesar disso, daquilo, nós estamos com o nosso plano de ensino em dia. Então, a gente pode se dar ao luxo aqui de não ficar correndo com a matéria, como às vezes acontece. Então, a nossa aula de hoje é a aula na qual nós estaríamos presencialmente na sede da CEUNSP no dia 7 do 5. Tá? Então, essa aula aqui corresponde à aula do dia 7 do 5. Eu já quero aproveitar essa primeira parte da aula para dizer o seguinte, que se tudo der certo, a partir dessa semana eu vou entrar ao vivo com vocês numa espécie de plantão de dúvidas, tá? Claro, né, que vocês já têm o meu e-mail profissional, aquele Renato G. Pinto da OAB, etc. Vocês podem continuar mandando o esclarecimento das suas dúvidas, como vocês têm mandado pelo e-mail, sem nenhum problema, tá? Mas a partir dessa semana, e eu estou vendo como é que eu vou fazer exatamente isso, estou estudando para entrar ao vivo com vocês, eu vou estar ao vivo com vocês no horário em que nós estaríamos na sala de aula, tá? Eu já sei que os professores, de um modo geral, já estão fazendo isso, inclusive com aulas mesmo, né? Estão dando aula ao vivo, que vocês têm gostado bastante disso, mas eu ainda estou encaminhando, eu estou hiper ainda sem muita desenvoltura nesse negócio de aula gravada e aula ao vivo. Eu sou da época da pedra. Então, eu já pedi para vocês relevarem essa situação, então eu estou engatinhando. De toda forma, eu tô vendo junto com o professor Ângelo como que eu faço para poder entrar ao vivo com vocês. E, em princípio, eu vou gravar essas aulas, tá? A gente já está fazendo, disponibilizando os links para vocês e vou disponibilizar depois um link para que vocês entrem na sala virtual ao vivo comigo num primeiro período da noite em que nós estaremos juntos, né? Nas quintas-feiras, para o esclarecimento de dúvidas, tá? E depois eu vou vendo se de repente vale a pena, em que pese não tenho muitas aulas pela frente, mas vou ver se vale a pena eu tentar arriscar nessas aulas ao vivo, que é uma coisa que eu preciso fazer na realidade, tá? Mas enfim, por enquanto, sob a autorização do professor Ângelo, eu continuo com as aulas gravadas, como a gente está fazendo hoje, e depois eu entro ao vivo para esclarecimento de dúvidas com vocês, tá? E eu mando os links. Se tudo der certo, eu faço essa semana ainda, inclusive para o esclarecimento de dúvidas dessa aula que a gente está tendo agora. Se eu não conseguir, eu me comprometo a fazer esses plantões ao vivo sem falta a partir da semana que vem. Tá bom? Muito bem, então vamos lá? Vamos para a nossa próxima tela aqui. Então, como eu disse para vocês, nós vamos iniciar hoje as aulas referentes ao que a gente chama de procedimento nos tribunais, né? E obviamente que procedimento nos tribunais, isso ocorre sob três aspectos. Primeiro, o processo ele já é originariamente distribuído nos tribunais, por exemplo, quando é uma ação que envolva um ministro de Estado, presidente da República,
um desembargador do Tribunal de Justiça ou dos tribunais regionais federais, enfim, eles têm foro privilegiado e aí eles terão os eventuais procedimentos que eles façam parte distribuídos diretamente nos tribunais. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto que nós vamos ver hoje, que é a questão da ação rescisória. Então, em algumas circunstâncias, uma determinada pessoa, né, tem o direito de promover uma ação rescisória. Né? A gente vai ver o que significa isso. Essa ação rescisória, ela tem como origem ou a distribuição originária os tribunais. Né? Pode ser o STF, o STJ, os tribunais regionais federais e o Tribunal de Justiça dos Estados. Né? Então já é uma ação já vocacionada a ser distribuída para os tribunais superiores. Para os tribunais em geral. Não necessariamente superiores, mas os tribunais em geral, inclusive os tribunais estaduais. Né? E o outro viés desse processo, o terceiro viés, né, e a terceira forma de procedimento nos tribunais é o que a gente vai ver a partir da semana que vem, que são os recursos, né? Que esses a gente conhece, mesmo que a gente não tenha estudado, a gente conhece de ouvir falar. Apelação, os agravos, embargos, declaratórios, recursos especiais, recursos extraordinários. Então, essa coleção de recursos são a regra geral dos procedimentos que passam a ser desenvolvidos nos tribunais. Né? Então, nós não vamos tratar dos processos de origem, de distribuição originária nos tribunais, por conta das pessoas, etc. Isso aí é um assunto que a gente não trata, mas a gente vai falar tanto da ação rescisória quanto dos recursos a partir da semana que vem. Tá? Bom, muito bem, vamos organizar o nosso pensamento para falar sobre, então, a ação rescisória. A ação rescisória ela é prevista aí no Código de Processo Civil, entre os artigos 966 e 975 do CPC, e ela tem cabimento quando e por quê. Então, vamos lá. Vocês estudaram até hoje, e terminamos na última aula, vocês estudaram um procedimento comum. Né? Também, logo em breve, vão estudar os procedimentos especiais, os procedimentos da Lei 9.099, Juizado Especial Civil. E quando vocês estudam esses procedimentos, vocês estão estudando o quê? O processo de um modo geral. Seja o processo comum, procedimento comum, né? Processo ordinário, procedimento comum, ou então os especiais. Quando vocês estão nessa seara, vocês estão estudando uma fase processual que a doutrina denomina de fase de conhecimento. Maravilha. Como nós bem desenvolvemos a nossa matéria, vocês perceberam que desde lá dos outros professores que deram aula para vocês de processo, quando vocês começaram a falar sobre petição, primeiro competência, né? Teoria geral do processo, as questões de competência, princípios, e depois o primeiro assunto a ser tratado tecnicamente de procedimento, aí é a petição inicial, e depois a citação para contestação, e aí estudar a audiência de instrução e julgamento, as circunstâncias que envolvem essa instrução, etc. Aí a gente já entra nas nossas aulas, que é o estudo sobre as provas, né? As várias espécies de provas típicas e atípicas do Código de Processo Civil. Bom, enfim, estudamos tudo isso. Até que nas duas últimas aulas, nós nos debruçamos na sentença. E a sentença é a peça real, vamos dizer assim, né? A realeza, né? A peça com realeza da fase decisória. Então eu tenho a fase instrutória, né? E eu tenho depois a fase decisória. E a fase decisória culmina com a sentença, né? É o momento em que o juiz vai redigir a sua peça para decidir, né? De forma declarativa, constitutiva ou condenatória, qual que é o resultado que ele entende ser o melhor para aquele processo que foi demandado lá atrás, junto com a petição inicial e tal. Então essa é a ideia. Só que quando a sentença ela é publicada, enfim, ela é exarada, né? Ela é publicada, a partir desse momento da publicação da sentença,
passa-se a correr o prazo para os recursos. Como nós vimos lá atrás, né? A regra geral é de que as partes que estejam insatisfeitas com o resultado, né, com o teor daquela sentença, qualquer parte que esteja insatisfeita e que tenha condições de argumentar em relação e em favor da sua insatisfação, pode promover um recurso que a gente chama de apelação, né? E em qualquer fase processual é possível também a interposição de recursos, que nesse caso nós vamos chamar de agravos, ou eventualmente embargos de declaração, são os três recursos mais comuns nesse período, né? Muito bem. E aí a gente estudou sobre o trânsito em julgados, a coisa julgada, né? A coisa julgada formal, a coisa julgada material, nós estudamos na última aula. O que acontece? Acontece que, enquanto não houver coisa julgada material, ou seja, significa que a sentença não transitou em julgado. Se não houve trânsito em julgado da sentença, ela poderá ser reformada por intermédio dos recursos que são colocados à disposição das partes para serem interpostos. Maravilha e tudo bem. Acontece que pode ocorrer algumas situações em que a sentença tenha vícios que não podem ser sanados, né? E que não podem persistir. Porque se elas persistirem, vai atingir os direitos fundamentais, né? E principalmente os princípios de justiça que todo o processo tem como principal foco. Porque imagine, se eu tenho sentença nula, que ela é exarada, que ela é promulgada, e depois ela transita em julgado, o que pode acontecer? Pode ser que uma parte ou outra parte interessada, posteriormente, fique sabendo de algum ato, de alguma situação que traga nulidade a essa sentença. Ué, mas se ela transitou em julgado, não cabe mais recurso, o que se faz? Como que eu consigo modificar? Olha, o juiz era impedido, o juiz era absolutamente incapaz, ele agiu de forma corrupta, né? Quer dizer, se tudo isso aconteceu, mas não se tinha conhecimento à época, a sentença foi publicada, transitou em julgado, e só depois dessa situação se sabe de vícios que anulam aquela sentença, que poderiam já ser suscitados eventualmente, né, naquela época, mas não foram suscitados por desconhecimento do interessado, de duas uma. Ou a sentença permanece como está, com todo aquele vício, com aquela nulidade, né? com aquela situação de total injustiça, e ela permanece já que ela transitou em julgado, ou então eu tenho um outro instrumento para rescindir aquela sentença, para modificar, para anular aquela sentença e colocar naquela decisão uma outra agora correta em seu lugar. Pois é aí que entra a ação rescisória e o nome já está nos ajudando, né? Ou seja, a ação rescisória é o procedimento judicial que visa rescindir a sentença nula que transitou em julgado por desconhecimento das partes sobre os motivos da nulidade e que transitou em julgado em razão da ocorrência de algum dos motivos de rescindibilidade expressos previstos no CPC. Não ficou muito boa essa frase, eu vou refazê-la. Então é justamente isso. A sentença foi publicada, eventualmente pode ter tido recursos ou não importa, mas ela transitou em julgado. Se ela transitou em julgado e houver algum motivo de rescisão daqueles previstos taxativamente no artigo 966 do CPC, o que pode fazer a parte que se sentiu prejudicada com aquela situação de nulidade? Ele pega e promove uma ação rescisória, aí que está, né? Uma ação rescisória diretamente do tribunal competente, né? Para quê? Para que os desembargadores analisem aquela sentença e, se for o caso, rescindam a sentença, anulem a sentença ou declarem aquela sentença nula para se efetivar uma nova decisão a respeito daquela, agora sim, uma decisão legal, uma decisão parametrada dentro dos princípios do processo. A ideia é essa, né? É por isso que eu coloquei todo esse introito nessa página de vocês, com essas noções gerais que justamente visam o esclarecimento do porquê da ação rescisória. E é justamente isso, né? Claro que a regra geral, né, o que se tem como ordinário
como padrão no processo civil é que de toda decisão judicial caiba recursos. Não importa, dependendo da fase do processo, o recurso será um agravo, ou se for uma sentença, se a decisão tiver natureza judicial de sentença, aí vai caber a apelação. Muito bem, só que essa sentença, e aí exclusivamente em relação à sentença, ela tem um prazo de validade para que ela possa ser modificada. Esse prazo que a gente chama de validade é o prazo que é estabelecido pelo Código para interposição dos recursos previstos, obviamente, no CPC e que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Então, é o recurso de apelação, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Então, são os recursos colocados à disposição das partes processuais que se sintam prejudicadas. Muito bem. Mas chega uma hora que a sentença transita em julgado, ou seja, chega um momento processual em que não há mais recursos ou que a parte que poderia recorrer não recorre por desinteresse, né? E aí o que acontece? A sentença transita em julgado. Uma vez que a sentença transite em julgado, o que vai acontecer? Ela pega e se perpetua. Aquela decisão, ela não mais, a gente viu, né, coisa julgada material, ela não mais pode ser modificada tanto internamente no processo, porque não cabe mais recurso, como se o julgamento for de mérito, não cabe mais modificação daquela decisão por qualquer outro por qualquer outro juiz, né, por qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a ação foi julgada quanto ao seu mérito. Então, ela transita em julgado e faz coisa julgada, formal e material. Muito bem. Só que aí é que entra, então, a ação rescisória, né? Dependendo das situações previstas no artigo 966, então a parte que já se viu sucumbente naquele processo, porque a ação transitou em julgado, ele tem um novo caminho, uma nova chance para tentar modificar aquela sentença. Não vai ser mais uma modificação por meio de recurso, mas vai ser uma modificação por meio de ação rescisória. Mas para que ele possa ter o direito à ação rescisória, é necessário que ocorra de forma taxativa, de forma cabal, todas aquelas situações, ou alguma, né, não todas, mas alguma das situações previstas expressamente no artigo 966 do Código de Processo Civil, tá bom? E que inclusive a gente vai ver agora. Tá bom? Vamos lá? Próxima tela. Olha aí, ó, hipóteses de cabimento. Hipóteses de cabimento. Então vamos lá. Artigo 966, na realidade eu coloquei na tela exatamente o que está escrito no 966, a decisão de mérito, veja que a ação rescisória ela não cabe sobre decisões, sentença que apenas extingue o processo sem resolver o mérito, né? Então, assim, havendo decisão de mérito na sentença, e essa sentença, uma vez transitada em julgado, ela poderá ser rescindida por meio dessa ação rescisória, né? Nessas situações. Vamos ver cada uma delas? Então, primeira situação. Se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Então, são três termos, né, que são inerentes ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, então são inerentes ao direito penal, inclusive penal administrativo, né, e que tem a ver com vantagens que o juiz acaba levando para decidir de uma certa forma. Ou o inverso, ele decide de certa forma pensando em benefício próprio, né? Ou dinheiro, ou presente, ou uma vantagem para algum parente, alguma coisa só, né? Aí depois eu peço que vocês se direcionem até as aulas de direito penal para vocês verem especificamente qual a diferença entre prevaricação, concussão, corrupção, mas é matéria de direito penal, eu não vou me estender em relação a isso aqui, tá? Mas é fácil achar, vocês encontram facilmente, inclusive no Google, tá? Bom, segunda situação. Ela pode ser rescindida quando for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incapaz. Então, olha só, o impedimento de um juiz leva à nulidade da sua sentença, né? E essa nulidade faz com que a sentença seja, obviamente, nula e, portanto, passível de rescisão.
Acontece que, óbvio, né, se o impedimento ele é conhecido desde o momento em que a ação já é promovida ou no decorrer da ação, a forma de tentar se modificar essa decisão é por meio dos recursos, né? Ou seja, ou o recurso, se for o caso, ou principalmente por exceção de impedimento, de exceção de suspeição e exceção de impedimento. No caso, exceção de impedimento, né? Então, assim, o juiz que for impedido, não suspeito, hein? Suspeito não caberia, ação rescisória, mas impedido, esse impedimento macula de forma irremediável a sua sentença. Então, algumas situações, quando ele tem interesse direto na ação, quando ele é parente de primeiro grau, ou cônjuge, ou companheiro das partes do processo ou dos advogados, né? Quando ele decidiu em primeira instância aquela sentença, aqui nesse caso não caberia, porque a gente está falando de sentença de ação rescisória, então ele não poderia ter decidido em primeira instância. Mas, enfim, naquilo que couber, né, aqueles casos previstos no artigo, que eu não me lembro agora, do CPC, vocês vão ver quanto ao impedimento. A gente até, se não me engano, foi com vocês que eu tratei sobre esse assunto de impedimento. Foi exatamente quando a gente falou de sentença, acho. Muito bem, então proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Lembrando que a incompetência absoluta é aquela que advém em razão da matéria. Então veja, um juiz trabalhista, ele não pode julgar uma causa civil. Como a matéria é totalmente diferente, então ele é totalmente incompetente, né? A incompetência vem em razão da matéria. Então é para dar um exemplo para vocês de juiz absolutamente incompetente. Lembrando, aliás, uma coisa importante, essa incompetência não é incompetência pessoal do juiz, é funcional, tá? Por favor. Então não é que o juiz é incompetente porque ele não presta, ele não estudou direito, deveria ter estudado na CEUNSP e foi estudar na concorrente, não, nada disso. É porque ele tem uma incompetência funcional por conta da distribuição de competência territorial, ou no caso, esse seria uma incompetência relativa, ou no caso, uma incompetência em razão da matéria em que ele deverá julgar, ele está lotado para julgar, então é por conta disso que ele acaba sendo considerado processualmente incompetente. Tá? Muito bem, terceira situação, resultar de dolo, ou seja, pode ser rescindida a sentença quando essa sentença resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, né? Então, reparem que são duas situações diferentes. Na primeira situação, o que pode acontecer? Imagine que a parte ré diga o seguinte, vem cá, o autor, claro, longe do processo, longe do juiz, longe das partes. Faz o seguinte, ó, eu acho melhor você desistir da ação e renunciar ao seu direito que você está pleiteando na petição inicial. Por quê? Porque se você não renunciar ao seu direito e não extinguir esse processo, renuncia e extingue. Porque se você só extinguir, acabou o processo e aí tem só uma coisa julgada formal. Eu quero que você renuncie ao seu direito material, o direito de ter a casa que você está pleiteando, numa ação reivindicatória, alguma coisa assim, e extinga o processo. E por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque se você não fizer isso, eu vou matar você e toda a sua família. E vou começar ainda pela sua família para você sofrer um pouquinho mais, antes de morrer. O que faz o autor assustado com essa situação, sabendo que o réu é um gangster mesmo, famoso na região e tal? Ele pega lá e renuncia ao seu direito pleiteado e pede extinção. Quando ele renuncia, o que faz o juiz? Ele pega e julga o mérito. Ele pega, não só extingue pela extinção do processo, mas ele julga o mérito da ação. E aí, quando ele julga o mérito, pronto. Julgou-se o mérito, por quê? Porque houve dolo e coação, as duas coisas juntas no mesmo ato do réu contra o autor, que fez com que o autor desistisse da ação, renunciando a ela e, portanto, fazendo com que o que em princípio seria apenas uma coisa julgada formal passe a ser uma coisa julgada material. Ok. Só que é o seguinte,
o autor depois ele desiste da desistência, né? Ele se arrepende da desistência. E aí o que ele pode fazer? Ele entra com uma ação rescisória dizendo que aquela sentença homologatória da sua renúncia e consequente extinção do processo, ela foi feita simplesmente pelo medo do autor em relação à ameaça do réu. Por algum motivo, agora ele está mais seguro. Ou porque o réu morreu, ou porque o réu foi preso, enfim, alguma coisa. Ele pega e se sente mais seguro para dizer o seguinte: olha, tribunal, aquela sentença dada pelo juiz lá não foi nem culpa do juiz, né? Ele nem estava sabendo. Mas eu tenho provas cabais de que eu fui coagido dolosamente a renunciar ao meu direito. Portanto, eu quero que haja uma nova sentença para o meu caso. E isso ele faz através da ação rescisória, tá? Vamos lá, uma outra situação. Ofender a coisa julgada. Bom, lembram-se que a gente falou, né, da coisa julgada? Quando existe... o que é a coisa julgada? A coisa julgada é aquela decisão sobre a qual não cabe mais nenhum tipo de modificação, né? E o que pode acontecer é que, de repente, não é muito comum, mas pode acontecer do réu ou autor, enfim, não estarem satisfeitos com o resultado, eles dão um tempinho e depois promovem a mesma ação. Então, o autor promove contra o mesmo réu a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, portanto, a mesma ação. Se o réu não alegar coisa julgada, o que pode acontecer? Por isso que é difícil acontecer, mas o que pode acontecer? O processo vai indo, até que tem uma sentença. E o juiz desse novo processo, ele não está sabendo, ele não tem uma bola de cristal, né? Ele não é a mãe de Ná para saber se houve ou não lá atrás uma ação idêntica a essa, né? Se por um acaso as partes, a parte prejudicada, obviamente, ou principalmente os herdeiros das partes, né, que esses realmente não sabiam de uma sentença anterior, descobrirem dentro do prazo decadencial de que realmente houve uma decisão que já havia julgado o mérito desse mesmo caso, mas lá atrás, numa outra comarca, ou se na mesma comarca por um outro juiz, então caberá a essa parte prejudicada ou aos seus herdeiros, os seus sucessores, né, processuais, o direito de entrar com ação rescisória de acordo com o inciso 4 aí, né? Violar manifestamente norma jurídica, né? Então qualquer decisão que afronte norma jurídica expressa, né, e que contraria obviamente a lei, então caberá ação rescisória, né? Nesse caso cabe até mais do que ação rescisória. Cabe uma ação rescisória por conta da decisão e, eventualmente, cabe até uma representação contra o juiz no CNJ, né? No Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Como é que um juiz julga contrariamente à lei expressa? Ou, de duas uma, ou ele é totalmente incompetente, eu estou falando com incompetência leiga mesmo, incompetência de não saber o que está fazendo, sei lá, o que aconteceu, ou então, de repente, eu posso juntar o inciso 5 com o inciso 1, porque pode ser que ele esteja sob uma espécie de corrupção, né? Vamos verificar, tá? Então, nesse caso, não necessariamente a representação no CNJ e nem necessariamente a ação rescisória, mas é um exemplo em que, no caso, caberia tanto a questão judicial com a ação rescisória, quanto uma solução, uma tentativa de solução administrativa com a sua representação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Tá? Que mais? Inciso 6. Cabe rescisão da sentença quando ela for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Então veja, olha, eu quero rescindir uma sentença, por quê? Porque, quer ver, um formal de partilha, eu quero rescindir uma sentença que finalizou uma ação de inventário, porque eu, fulano de tal, eu fui sonegado daquele processo, por quê? Porque eles falsificaram o teor de um testamento particular. Então veja, ou eles fizeram um inventário, esse inventário ele foi todo desenvolvido sobre a declaração de última vontade do de cujus,
que foi feito sobre um testamento, uma declaração de última vontade particular, né? E foi desenvolvida a ponto de chegar até o formal de partilha, que é a sentença ou decisão final do inventário. Só que aí um herdeiro sonegado, se ele tiver condição de provar, ele pode dizer o seguinte: olha, eu tenho uma cópia que eu tirei à época desse testamento conforme ele foi escrito originariamente pelo morto. Se você comparar o testamento do inventário lá e o testamento que eu estou trazendo aqui na ação rescisória, veja que são coisas totalmente diferentes. Um dos dois está falso. Eu tenho certeza que o meu não está falso porque ele terminou de escrever, eu tirei uma foto porque ele me permitiu. Ou seja, a falsidade documental ela veio a posteriori. Vamos verificar. Então é o caso em que se caberia, um possível caso, que se caberia aí a aplicação do inciso 6 do artigo 966. Tá? Que mais? Inciso 7. Quando a sentença pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Não sei, uma declaração de uma doação, né? Então, de repente, o autor entra com uma ação de declaração de negócio jurídico perfeito baseado num título num contrato de doação. Contrato de doação. Então ele vai requerer, olha, eu tenho um contrato, esse contrato de doação, etc. Tal, e eu quero fazer o pedido de declaração judicial através de uma sentença de que realmente eu tenho direito a essa sentença. Maravilha. Desculpa, essa doação, esse imóvel que foi me doado. Muito bem. Só que aí, durante a discussão, o que acontece? Fica se discutindo se aquele documento ele é válido ou não, né? Por quê? Porque é um documento que aparentemente ele foi manipulado, que aparentemente fica uma discussão assim. Só que aí o que acontece? Ele pega e traz uma nova declaração, ele apresenta uma nova prova, né? Uma prova que pode ser inclusive uma gravação, que pode ser uma filmagem, dizendo que, olha, para corroborar o conteúdo desse contrato, desse instrumento de doação, eu tenho aqui a própria pessoa falando numa conversa telefônica ou numa imagem, enfim, que ela ia realmente fazer esse contrato e me doar, para corroborar, para reforçar aquela primeira documentação. Mas isso só pode acontecer quando? Quando a decisão foi desfavorável a esse autor e essa prova colheita que ele achou depois foi uma prova que ele não tinha acesso à época do processo, que é uma prova que a gente chama prova nova, a gente até viu em algumas aulas anteriores. É uma prova nova não porque ela foi feita agora, mas é uma prova nova por quê? Porque ou não se tinha conhecimento, ou se tinha conhecimento não sabia onde estava, porque às vezes estava apreendida por alguém, ou sonegada por alguém, aí depois ele conseguiu acesso a essa prova. Obviamente que desde que esse acesso à prova tenha sido ocorrida de forma legal e não ilegal, né? Enfim. Então é possível a rescisão de uma sentença por meio dessa situação de prova do aparecimento de uma prova nova que tenha força para modificar a sentença que agora está sob rescisão, tá? E finalmente, quando a sentença for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, né? E aí a gente está falando erro de fato, que é um erro que o juiz cometeu, né? E que ninguém percebeu, um erro material, um erro que ninguém percebeu e que fez com que a sentença, por não ter sido percebido esse erro, um erro banal, mas sim, erro banal pelo cometimento, mas um erro importante porque às vezes pode ser um ou dois zeros a mais no valor final. Pode acontecer da pessoa de repente ser condenada a 100 mil, quando na realidade ela ia ser condenada a 10. Pode acontecer, né? Mas aí acontece de que houve um erro do juiz, né? E o erro do juiz fez com que as partes não se manifestassem ou se quedasse silente no sentido de não recorrer.
Em ocorrendo o inciso 8, que eu acho que de todos é o mais difícil de acontecer, né? É o mais raro de acontecer, eu particularmente nunca vi na minha vida profissional, esse inciso 8, mas está previsto aí, então é possível a rescisão, desde que seja fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. Tá bom? Bom, então essas são as hipóteses de cabimento. Vamos ver agora sobre o procedimento, vamos lá? Então, agora, especificamente sobre o procedimento, a gente vai analisar o seguinte. Bom, quem pode promover ação rescisória, tá? Então, o artigo 967 vai nos socorrer. Quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular. Significa o seguinte, bom, quem foi parte no processo, desde que ele tenha sido prejudicado, né? Então, a ação rescisória provavelmente vai ser promovida por aquela pessoa que se sentiu prejudicada, claro. Veja, nada impede que a pessoa que não foi prejudicada entre com ação rescisória, porque, veja, a nulidade da sentença é de natureza de direito público, não é de direito particular. Então, qualquer pessoa que verifique a nulidade da sentença, ela tem por obrigação entrar com ação rescisória e promover essa modificação. É que na prática, isso na teoria, é que na prática, quem se sentiu privilegiado ou quem foi favorecido por uma ação nula, ele vai ficar quietinho, né? Fala assim, ó, vou ficar quietinho enquanto não acontece. Não deveria fazer isso, não deve fazer isso, mas é o que acontece na prática, né? Ou seu sucessor a título universal. Então, quem poderá também promover uma ação rescisória são os herdeiros, né? Ou os legatários de uma determinada pessoa, já que a pessoa falecida não está mais lá para defender os seus interesses, significa que esses interesses então se transmitiram para os seus sucessores. Então são eles agora os legitimados, ativos ou passivos, nesse caso ativos para promover a ação rescisória daquela sentença que lhes foi desfavorável. Tá? O terceiro juridicamente interessado, e aí é um que a gente chama de uma cláusula aberta, né? Qualquer pessoa que tenha sido prejudicada por uma determinada sentença, e sendo essa sentença nula, qualquer interessado, desde que prove a sua condição de interessado primeiro e de prejudicado depois, poderá promover essa ação rescisória. E, obviamente, né, o Ministério Público. Curiosamente, por que o Ministério Público consta desse rol de legitimidade da propositura? Porque tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente. Por mais que a ação rescisória seja uma ação rescisória de um processo civil, e o direito civil seja de natureza particular, o processo é público. O direito processual, ele tem natureza pública, de interesse público. Então, o Ministério Público, ele tomando conhecimento de uma sentença nula, ele não tem que pensar duas vezes, não. Mas será que eu vou prejudicar um? Será que eu não vou prejudicar o terceiro? Mas acontece que quem vai ser prejudicado é o menor incapaz. Ele não tem que pensar isso. Ele tem que pensar o seguinte, ora, se houve um vício insanável, uma nulidade, num ato processual do juiz, essa nulidade não pode persistir. E ele não pode persistir não a bem das partes, mas a bem da coletividade, a bem do interesse público. Então ele não vai pensar duas vezes. Não importa quem prejudique. O que importa é que a sentença não pode persistir com essa nulidade insanável. Então é por isso que o Ministério Público, que nesse caso ele age como custos legis, né? como um defensor do interesse dos cidadãos, da coletividade, então ele vai entrar com ação rescisória. Tá? Competência, a gente já comentou, né? A ação rescisória ela não se submete aos 2 graus de ordinária jurisdição, ou seja, a ação rescisória ela não se submete ao duplo grau de jurisdição. Aquele princípio do duplo grau de jurisdição que vocês estudaram não se aplica aqui. Por quê? Porque, ora, como a ação rescisória ela tem como objetivo principal a rescisão da sentença, e essa sentença é a decisão de primeiro grau, obviamente que ela não vai ser interposta no mesmo grau do vício que ocorreu. Então, ela vai ser interposta, melhor do que interposta, porque interposição é de recurso. Ela vai ser proposta já no tribunal. E aí, veja, né?
Quando a ação tiver como origem, como distribuição originária o STJ, dá alguns exemplos. O STJ, por conta de que envolve ministros, desembargadores, como se fala? Secretários de Estado, alguma coisa assim. Então, eles seriam julgados pelo STJ, a ação rescisória terá como origem o STF. Né? Se a ação originária, ela tiver competência originária dos tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, ela vai para o STJ. E quando as ações originárias, as quais deverão ter as suas sentenças rescindidas, são de primeira instância, se forem juízes federais, a ação rescisória será promovida diretamente nos tribunais regionais federais. Se forem juízes estaduais, então as ações rescisórias serão promovidas perante os tribunais de justiça de cada um dos estados. No nosso caso, São Paulo, no TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá bom? E, finalmente, prazo para propositura da ação rescisória. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, o 975 ele vai dizer o seguinte, olha, não é esse direito à ação rescisória não é eterno. Então, assim, se quiser se movimentar, se movimente logo, O quanto que é esse logo? 2 anos. 2 anos. E veja, não é 2 anos. O prazo prescricional dessa ação não é um prazo de 2 anos a partir do conhecimento do vício que deu nulidade ao processo. Não é a partir do conhecimento, é a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. No caso, sentença. Tá? Então, é isso. Se por um acaso a pessoa vier a tomar conhecimento de fato novo, prova nova, se tomar conhecimento de que o juiz agiu em conluio, em corrupção, qualquer um dos motivos, se a parte interessada, prejudicada naquela ação, tomar conhecimento depois de 2 anos da última decisão, por mais que ela tenha por mais que ela justifique que ela não conhecia, que ela não tinha conhecimento, que a prova só apareceu agora, não importa, o 975 é taxativo. O prazo começa a correr, o prazo prescritivo da ação rescisória começa a correr não a partir do conhecimento do vício que levou à nulidade da sentença, não, é a partir da última decisão. Então, se de repente essa descoberta ocorre após os 2 anos, acabou, negócio jurídico perfeito, coisa julgada, não se altera mais, nem por ação rescisória. Tá? Por que isso? Porque um dos princípios do processo é a perenidade processual. Ou seja, a estabilidade, o princípio da estabilidade processual ou o princípio da perenidade das decisões, ele tem como objetivo o quê? Dar em algum momento a segurança jurídica que as partes procuram no processo. Porque imagine, se de repente ficar esperando aí acontecer, eu tenho uma situação jurídica estabelecida num processo, muito bem. Daqui a 10 anos, a pessoa descobre que essa sentença foi decidida por juiz impedido, daqui a 10 anos. Ou seja, daqui a 10 anos, ela ainda teria mais 2 anos para promover uma ação rescisória, portanto, 12 anos após a sentença promulgada. Puxa vida, tenho nessa situação uma instabilidade total, né? Eu nunca sei quando que de repente a qualquer momento, sei lá quantos anos depois, esse imóvel que eu consegui através de uma ação reivindicatória, de repente poderá ser retirada de mim. Por quê? Porque o cara descobriu uma nulidade no processo 25 anos depois. Não dá. Então o artigo 975 ele vai dizer o seguinte, claro, a sentença nula deverá ser modificada, deverá ser rescindida, ponto. Mas deverá ser rescindida dentro em 2 anos após o trânsito julgado da última decisão. Para falar a verdade, é tempo pra caramba. É muito tempo. Mas algum prazo, algum limite deve ser concedido aqui. Tá bom? Bom, pessoal, então a nossa aula sobre a ação rescisória, a gente termina hoje, falamos bastante dela, né?
fomos bastante a fundo nessa ação rescisória, e a partir da semana que vem, então, a gente vai mergulhar no assunto recurso. Então aí, a partir da semana que vem, a gente vai ver, a partir da semana que vem, as próximas 3 semanas, a gente vai ver tudo sobre os recursos aí previstos no Código de Processo Civil. Tá bom? Então, mais uma vez, eu vou fazer de tudo para, na quinta-feira, estar em plantão com vocês, ao vivo, né? Para o esclarecimento de dúvidas. Vocês não são obrigados a entrar nesse plantão, porque não vai ter chamada, nada, eu não vou ficar controlando o acesso, não vou fazer isso. Quem não quiser entrar, por qualquer motivo, pode então continuar mandando as suas dúvidas pelo meu e-mail, renatogpinto@adv.org.ob, renatogpinto@adv.obsp.org.br. Vocês podem mandar por lá, você já tem esse e-mail já, ou então acessar o nosso plantão na quinta-feira. Juro, eu não vou prometer para vocês, porque eu não sei se eu vou conseguir. Semana que vem, com certeza eu consigo. Mas até quinta-feira agora eu não sei se eu consigo. Se conseguir, maravilha, a gente se encontra lá. Se a gente não conseguir, até a semana que vem, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Boa continuação de quarentena enquanto a gente tiver que seguir, e a gente se vê. Tá bom? Beijo, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.